Olá meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares, estou aqui diretamente das Cataratas do Iguaçu. Olha que interessante, começa tudo calminho, tudo tranquilo, mas ali a pouco é uma catarata, como diz lá no Apocalipse, é o som de muitas águas. Se faz lembrar de alguma coisa? Faz lembrar da voz de Deus e a voz do Senhor Jesus Cristo que apareceu para João o Evangelista ali na ilha de Patmos. Ele disse que ouviu uma voz como a voz de muitas águas. Então, se você vier aqui até a Catarata do Iguaçu, você vai saber o que é a voz de muitas águas. Bom, eu fiz essa introdução, mas na verdade o que eu quero falar é de uma outra voz, é a voz de trombeta. Hoje eu fui perguntado se a trombeta, a sétima trombeta do Apocalipse, é a mesma trombeta de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Será que essas duas trombetas significam a mesma coisa? São a mesma coisa? Bom, você verá até o final desse vídeo. Vamos ver as diferenças então? Lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 15, está registrado um fato sobre o sétimo anjo que toca a sétima trombeta. Já em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz que ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados com corpos glorificados. Agora, a grande diferença que nós vamos ver é que lá, a trombeta do Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, ela é tocada por um anjo, um dos 7 anjos do Apocalipse. Portanto, o sétimo anjo. Agora, pelo fato de ser a sétima trombeta e depois dela não tocar nenhuma, aí pensam que essa é a última trombeta citada por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Mas não é bem assim. E nós vamos ver agora a grande diferença. Quando a trombeta do Apocalipse, capítulo 15, capítulo 11, versículo 15, é tocada, desencadeia-se então o derramar da primeira das 7 taças. Na verdade, depois do toque da trombeta, vai haver uma praga, vai haver uma punição, vai haver um evento ligado à grande tribulação, e que não é o fim da grande tribulação. Haverá então uma punição de Deus, uma das pragas que são lançadas, da sétima praga, ou melhor, o começo das pragas que são lançadas. São 7 taças, e ao toque da sétima trombeta começa o derramar da primeira taça. Graça e paz, pastor Jaime. A sétima e última trombeta do anjo de Apocalipse 10 e 7 é a do arrebatamento? Desde já lhe agradeço. Graça e paz. Não é, irmão Eliel. A sétima e última trombeta do anjo de Apocalipse 11, 15, não é a trombeta de arrebatamento, como pensam erroneamente o pastor César Cavalcante, pós-tribulacionista, e muitos outros pós também, conforme nós veremos a seguir. Olá, graça e paz. Quem vos fala nesta oportunidade é o escatologista Jaime Dias da Silva, de Curitiba, Paraná. Eu represento a nova vertente pós-tribulacionista, que nós denominamos de RB, Revelação Bíblica, recebida do Senhor em 2010, quando também editamos o nosso primeiro livro, a qual difere em vários pontos do pós-tribulacionista sistemático, o tradicional, que tem sido muito limitado em suas explicações. Antes de iniciar esse estudo, eu gostaria de dizer ao pastor Elias Soares a seguinte frase: para que usar o som das cataratas, o ambiente das cataratas, para pregar o engano, pastor Elias? Aliás, para ser sincero, a única coisa que você acertou aqui foi em dizer que a sétima e última trombeta do anjo não é a mesma trombeta do arrebatamento da igreja. Isso você acertou. Parabéns. Muito bem, vamos estudar agora a segunda passagem que não foi explicada
no estudo anterior, no primeiro vídeo, com o seguinte tema: a sétima e última trombeta do anjo, de Apocalipse 10:7 e capítulo 11:15, é a trombeta do arrebatamento da igreja. Trombeta esta relacionada, vou repetir, relacionada também com o arrebatamento da igreja, que diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Tá? Essa trombeta, os pré-tribulacionistas têm torcido a escritura e dito que ela é trombeta de juízo, não é trombeta do arrebatamento. E de fato não é mesmo a trombeta do arrebatamento, porque essa trombeta, ela faz parte do grande mistério entre o enlace de Cristo e a igreja. Lembra que Paulo, quando escreve sobre a última trombeta, em 1 Coríntios 15, versos 51 e o 52, ele diz assim: eis que vos digo um mistério. Foi a primeira vez que Paulo relacionou arrebatamento na sua carta ali. Mas lá na frente, em Efésios, ele diz lá: grande é esse mistério, porquanto deixará o varão a casa do seu pai e da sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão dois numa só carne. E ele conclui: grande é esse mistério. Veja que Paulo graduou esse mistério de mistério para grande mistério, do enlace de Cristo com a igreja. Então esta trombeta, sétima e última trombeta do anjo, que na relação das 6 trombetas anteriores ela é a última, tá? Ela não é mesmo a trombeta do arrebatamento. Está errado, meus irmãos pós-tribulacionistas, de dizer que ela é a trombeta do arrebatamento. Está certo os pré-tribulacionistas de dizer que ela não é. Mas também os pré-tribulacionistas erram feio ao afirmar que esta trombeta é trombeta de juízos. O pastor Elias fez uma tentativa fracassada de apresentar a base bíblica, citando o derramar das 7 taças da ira de Deus, em seguida dizendo que viria praga sobre os homens. Ora, mas tenha a santa paciência. Primeiro, as 6 primeiras pragas que caem sobre os pecadores na terra pertencem à ira do Cordeiro. Os dias da ira do Cordeiro, como ele tem a preeminência em todo o plano de Deus, ele tem que manifestar sua ira antes, louvado seja Deus, tá? Usando os 6 anjos das pragas para atingir os pecadores. Segundo, diferente das 6 primeiras pragas, que em cada toque acontece uma praga em seguida. Não tem intervalo. A 7ª e última trombeta, no dia da voz do 7º anjo, não traz nenhuma praga ao toque dela. Pelo contrário, traz a libertação de toda a terra, conforme está em Apocalipse, capítulo 11, verso 15. Amigo, pare de inventar moda. Pois entre o toque da 7ª e última trombeta do anjo e o derramar das 7 pragas da ira de Deus, existe ainda 3 acontecimentos escatológicos, os quais não trazem nenhuma praga para a humanidade. E são eles: a colheita das primícias, leia o capítulo 14 de Apocalipse. O segundo evento, a pregação do evangelho por 3 anjos, está também no mesmo capítulo 14. E a ceifa da seara da terra, que é a igreja, a ressurreição e o arrebatamento dos salvos. Nenhum desses 3 eventos trouxeram praga para a humanidade, amigo. Então pare de inventar moda, de dizer que ao toque da 7ª trombeta
as 7 taças da ira de Deus já começam a derramar praga. Para com isso, isso é falta de conhecimento. Terceiro, conforme vimos, o pastor Elias, que quer ser escatologista de renome nacional, não aprendeu ainda nem respeitar os dias, os tempos das trombetas. Ora, Apocalipse capítulo 9, verso 5, fala da 5ª trombeta, do seu tempo, que durará 5 meses. Acabou, durou 5 meses, terminou o tempo da 5ª trombeta. Tá? Ela não passa para a 6ª e nem para a 7ª. Daí, de igual forma, as demais trombetas, cada uma tem seu tempo de duração. O que não é diferente com a 7ª trombeta. Que os dias da 7ª trombeta inicia com o tomar dos reinos deste mundo da mão de Satanás e vai até o último dia, aonde acontece o arrebatamento. Então tem o último dia dela pregado por Jesus, que Jesus falou lá: a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. No último dia da 7ª trombeta, acabou. Não passa o seu tempo para frente. Portanto, a 7ª e última trombeta não tem nada a ver com as 7 taças da ira de Deus. Porque ela, além de não fazer parte da ira do Cordeiro, ela também pertence à 2ª parte dos juízos de Deus, cujo nome ela recebe as 7 taças da ira de Deus. Leia as Escrituras. Todas as trombetas que foram tocadas antes da 7ª, todas elas trouxeram ao seu toque pragas, flagelos aos homens, bem como também o derramar das 7 taças da ira de Deus. Todos os 7 anjos trouxeram flagelo à humanidade, menos a 7ª trombeta e última. Ela é a trombeta da libertação. É só ler Levítico 25, a trombeta do jubileu, a libertação de toda a terra. Desde o Antigo Testamento, o Estatuto de Moisés já anunciava uma trombeta semelhante, chamada trombeta do jubileu, cuja finalidade era a de anunciar ao 50º ano tanto a libertação da terra quanto dos que eram escravizados nela. Leamos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis a liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu será. Levítico 25, 9 e o 10. Essa trombeta foi dada como figura da 7ª e última trombeta do 7º anjo. Apocalipse 10, 15. Que apontava para os mesmos objetivos, que é o de anunciar tanto os dias da libertação da terra, da tomada dos reinos deste mundo por Cristo, como da libertação da igreja, que é cativa nela. Leamos. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11, 15 e o 16. Agora vejamos a segunda função da trombeta da lei, a do jubileu, cumprida pela 7ª e última trombeta do anjo, que é a de anunciar a libertação da igreja, conforme disse Paulo. Porque sabemos que toda a criação está juntamente com dores de parto até agora.
Não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Paulo está aqui se referindo à última trombeta do anjo, que ao toque dela iniciará a redenção do nosso corpo através da trombeta de Deus. Mas, pastor Jaime, agora você me confundiu. Você veio dizer que os pré tinham razão quando diz que essa trombeta, sétima e última do sétimo anjo, não é do arrebatamento. E agora você vem dizer que ela é da libertação de toda a terra? Como explicar isso? Eu explico sim. Meus irmãos, a sétima e última trombeta do anjo não é do arrebatamento, como também imagina errado o pastor César Cavalcante, o pós-tribulacionista. Ela não é, porque quanto à sua cronologia, ela será tocada apenas na ocasião, no tempo, nos dias do arrebatamento. Ela inicia o seu tempo com o anúncio da tomada dos reinos deste mundo, que está lá em Apocalipse capítulo 11, verso 15, e termina no último dia dela. Quando então será nesse dia, numa determinada hora e um determinado momento, quando finalmente será tocada a trombeta de Deus, que quanto à sua cronologia, ela é a trombeta da hora e do momento do arrebatamento, conforme Tessalonicenses capítulo 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e o 17. Ora, Jesus, no seu ministério terreno, já havia dito isso para os seus discípulos. Chegará a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. João 5, 28 e o 29. Olha a hora aí, a hora da trombeta de Deus, que Paulo chega a dizer que também é a trombeta do momento do arrebatamento. Eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, Paulo agora aqui está se referindo à trombeta de Tessalonicenses, a trombeta do momento, e que é a trombeta de Deus, com voz de arcanjo, que será tocada naquele dia, a trombeta do momento. Do último dia e do momento do arrebatamento. E não a trombeta do anjo, que é dos dias do arrebatamento. Ficou claro agora, meus irmãos? Muito bem. Depois que os irmãos já aprenderam a distinguir a trombeta dos dias do arrebatamento, que é a sétima e última trombeta do anjo, da trombeta de Deus, que é da hora e do momento do arrebatamento da igreja, então podemos mostrar agora o outro erro do pastor Elias, que disse que a última trombeta do anjo não tem nada a ver com a última trombeta que Paulo anunciou em 1 Coríntios 15, 51, 52. O grande mistério da trombeta do arrebatamento, agora revelado. Durante séculos, as três teologias, os pré, os mesos e os pós-tribulacionistas tradicionais, que eu chamo de sistemáticos, imaginaram erroneamente que a passagem de 1 Coríntios 15, 5.1, 5.2 falava de apenas uma só trombeta. Porém, Paulo estava pregando um mistério que mais tarde se tornou em grande mistério. Ora, se ele estivesse falando de uma só trombeta em sua mensagem,
E eu pergunto, aonde estaria o mistério dela? Por que ele fez isso? Para não revelar antes do tempo, Paulo elaborou sua mensagem de forma indireta, com elementos salteados, de maneira a ocultar o verdadeiro sentido desta pregação, de forma que aquele que lê, sem ter conhecimento das demais escrituras, pensar que ele estava falando de uma só trombeta. Mas na verdade ele estava falando de duas trombetas. A trombeta de Deus e a sétima e última trombeta do anjo, conforme a nossa ilustração. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Agora Paulo inicia a segunda parte da sua mensagem. Ele inicia com a trombeta de Deus, dizendo, num momento, no abrir e fechar de olhos, que é a trombeta do momento. Ele deixa, sabiamente, a trombeta do sétimo anjo, que é a última trombeta das relações das outras 6 trombetas, ele deixa para o meio da sua mensagem. E termina a sua mensagem dizendo, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Deu para ver aqui que ele termina a mensagem com a mesma trombeta que ele iniciou a mensagem lá. Ou seja, com a trombeta do momento do arrebatamento, que é a trombeta de Deus. Que esses homens até hoje, 2000 anos depois dessa mensagem, não enxergaram ainda. Entenderam aqui agora, meus irmãos? Aliás, ainda tem mais outra base bíblica para provar essa verdade. Quando Paulo escreveu sobre o arrebatamento, ele conhecia muito bem a finalidade das 2 trombetas figurativas escritas no Estatuto de Moisés, as quais tinham o objetivo de anunciar a partida dos arraiais dos filhos de Israel, conforme está escrito. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e serão para a convocação da congregação, para a partida dos arraiais. Números 10, 1 e 2. Ao inspirar Moisés a fazer essas 2 trombetas de prata, o Espírito Santo já apontava para as 2 trombetas escatológicas do Novo Testamento, que anunciará também a partida da igreja desse presente século mau. Conhecedor da transição que há entre a lei e a graça, ele simplesmente entendeu este mistério, pois ele fez um paralelo entre as 2 trombetas da lei com as 2 trombetas da graça. Ou seja, com a 7ª e última trombeta do anjo e com a trombeta de Deus. Tão simples assim a Escritura, meus queridos. Outra coisa que eu quero comentar com os amigos e irmãos aqui é que, quanto à sua manifestação, a trombeta do 7º anjo e o som dela, todos na terra verão tanto o anjo quanto ouvirão o seu som naquele dia. Entretanto, já quanto à vinda do Senhor e o toque da trombeta de Deus, ninguém sabe nem o dia e nem a hora, conforme Jesus disse em Mateus 24, 36. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão unicamente meu Pai. Então está aí, meus irmãos, apenas uma parte do mistério cumprido e dito por Jeremias 33:3. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Está aqui as coisas grandes e firmes que
Tem cristão aqui que está assistindo esse vídeo que tem mais de 50 anos de igreja, nunca escutou falar dessas maravilhas. Portanto, esta grande revelação visa não somente edificar a igreja de Cristo, mas também pôr fim aos vários debates inúteis sobre qual é a trombeta certa do arrebatamento da igreja. Antes de terminar, eu preciso dizer que aqui foi revelada apenas uma parte do grande mistério do enlace entre Cristo e a igreja, através das duas trombetas do arrebatamento. A última, que é do arrebatamento. Entretanto, há muitos outros segredos que fazem parte deste grande mistério, entre a única vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja, a seres revelados ainda. Não faremos isso agora, porque além de não fazer parte desse tema, também as três teologias sistemáticas estão completamente despreparadas para receber as novidades da palavra de Deus. Aliás, se nem 2000 anos depois da mensagem de Paulo, eles conseguiram enxergar um simples mistério, que é o das duas trombetas, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52, o qual foi revelado aqui por texto, por áudio e por desenhos. Porventura eles enxergarão o grande mistério do enlace entre Cristo e a igreja? Evidente que não, né, meus irmãos? Que Deus venha tirar as escamas dos olhos destes homens. Amém.